Fala aí galera, a gente já tá aqui no Sezuski para mais uma noite de marketing de audiência, falando sobre como empresas e pessoas podem construir seus brands. Acompanhe. Fala pessoal, boa noite. Obrigado aí pela presença de todos. A professora Gisele aumentou um pouquinho assim, né, a história, mas eu empreendo já desde bastante tempo, né. Ela me lançou um desafio, então quero começar agradecendo pelo convite, né, por estar aqui hoje. Agradecer também a professora Nicole aí por invadir a sala. E a ideia, né, o desafio que a professora Gisele me lançou foi falar um pouco para vocês sobre experiência do cliente e também um pouco de percepção prática do que eu tenho visto no mercado, né, o que eu estou fazendo agora, que tem tudo a ver com experiência do cliente. Ao longo dessa trajetória, liderando campanha de marketing, desenvolvendo posicionamento de produto para marcas, pessoas, empresas, a gente teve a oportunidade de atender vários clientes aqui na região de Florianópolis, né, e-commerces de moda, hotéis, cursinhos pré-vestibular, enfim, várias marcas de diferentes segmentos. A gente teve a oportunidade de entender como as marcas se comunicavam com os clientes, né? A publicidade, historicamente, tem uma característica de comunicação numa direção só, ou seja, a marca comunica alguma coisa, seja um conteúdo, um produto ou um serviço, e a pessoa que está do outro lado recebe isso. Então a publicidade sempre funcionou desse jeito. E era basicamente isso que a gente fazia. Esse conceito ele foi muito herdado do tradicional para a internet também. E o fato é que eu comecei a perceber, de 2, 3 anos para cá, que essa lógica simplesmente estava desmoronando, isso estava deixando de funcionar. E aí o que aconteceu? Dentro desse contexto, a gente olhando as marcas não funcionando mais com aquilo que a gente sempre fez, a gente começou a procurar entender por que as pessoas não estavam mais se engajando com essas marcas. Então, sei lá, a gente colocava para rodar num e-commerce, por exemplo, uma campanha no Google ou uma campanha no Instagram de anúncios, e numa época isso funcionava muito, a galera clicava, comprava, interagia com os conteúdos e as pessoas foram se desengajando. E aí a gente começou a perceber que existia uma quantidade tão grande de conteúdo, tão grande de informações, que simplesmente nós, usuários de internet e consumidores de conteúdo, não queríamos mais consumir o conteúdo pelo conteúdo. A gente começou a perceber que as pessoas elas estavam se desengajando cada vez mais, que os relacionamentos estavam rasos. E eu tive a oportunidade, não conhecia o autor, o Madruga, né? Tive a oportunidade de dar uma olhadinha nos materiais, achei muito legal a abordagem que ele coloca para a experiência do cliente e tem tudo a ver com isso, né? Porque ele prega muito essa questão do engajamento, essa questão de que a pessoa, o cliente ele tem que estar engajado na marca para consumir, para a coisa funcionar. E aí a gente começou a mapear e entender o porquê desse desengajamento, o porquê desse desinteresse. E tem um ponto-chave, tem algo que aconteceu na internet que fez isso mudar. E eu demorei um tempo para entender por que isso estava acontecendo. O ponto-chave é o conteúdo autêntico, o conteúdo real. Tudo que foi produzido até hoje em termos de marketing, de publicidade, sempre foi um conteúdo muito artificial. Então as agências produziam as campanhas, anunciavam na TV, no rádio, outdoor, aquele comercial perfeito, aquela arte maravilhosa e finalizada. E hoje em dia as pessoas não querem mais consumir conteúdos artificiais, as pessoas querem consumir conteúdos reais. Então o anúncio que eu fazia para um e-commerce, o anúncio que eu fazia para um cursinho, perdia para o vídeo do PC Siqueira falando sobre alguma coisa, perdia para o vídeo do Felipe Neto, perdia para o vídeo de qualquer outro influenciador digital. Por quê? Porque os conteúdos que eles estavam produzindo eram muito mais autênticos e menos artificiais do que o conteúdo que as campanhas de marketing entregavam. E essa foi a grande chave, foi a grande virada. Nesse momento, né, isso agora em março desse ano, eu comecei a me aproximar de uma startup chamada Raise Hands, que é essa startup aqui do Que História Você Quer Contar, que estava se direcionando, né, estava caminhando para construir um trabalho de produção de conteúdo. E aí eu me juntei a eles para justamente construir o que a gente acredita hoje que seja a nova forma de fazer marketing, a nova forma de comunicar.
O Madruga fala muito sobre a questão do Customer Mapping Journey, né? Que é você mapear a jornada do cliente o tempo todo, incansavelmente. Entender por que o cliente compra, por que o cliente desiste da compra, por que o cliente cancela um produto ou um serviço, por que ele reclama. E no conteúdo isso acontece do mesmo jeito. Você precisa estar o tempo todo entendendo o comportamento de quem está consumindo essa informação, de quem está consumindo esse conteúdo. E aí a gente começou a ir para cima produzindo conteúdos autênticos. E é o que a gente está fazendo nos últimos 3 meses. Produzindo conteúdos que ajudem as pessoas a entenderem isso que eu entendi, a entenderem isso que a gente está fazendo lá nessa startup, lá na Raise Hands. Como fazer com que os conteúdos de marcas e os conteúdos das pessoas, dos brands pessoais, eu vou falar mais sobre isso, sejam interessantes para as pessoas a ponto de vocês conseguirem construir uma audiência. A maior parte das pessoas, a gente não pode generalizar, mas a maior parte das pessoas gostaria de ter uma grande audiência no Instagram, por exemplo. Todo mundo quer ter muitos seguidores, todo mundo quer ter gente olhando o que você está fazendo. Algumas pessoas conseguem isso e outras não. Por que isso acontece? Então são perguntas como essa que a gente tem trabalhado para responder durante o desenvolvimento desse nosso trabalho. Eu tive uma experiência, assim, um pouco antes de finalizar a Jimmy Agência, né, que a gente estava construindo um escritório novo e a gente estava se mudando de um galpão onde a gente tinha um espaço de coworking lá no continente e estava mudando para uma sede própria e eu decidi fazer ela de containers. Decidi construir o escritório utilizando container, isso lá em 2015, né? Hoje em dia o container já é algo bastante utilizado. E aí eu tive a ideia de criar um canal no YouTube, o nome do canal é Não Ajude o Próximo, porque eu queria ter um lugar onde eu pudesse falar o que eu quisesse, né? Todas as campanhas que eu fazia, tudo precisava de aprovação, precisava de autorização, passava por milhares de pessoas até ir pro ar, e eu queria ter um lugar onde eu pudesse falar o que eu quisesse. E aí lá eu comecei a gravar e documentar a construção desse escritório de container. Mostrar a chegada dos containers, como é que a gente fez para ligar água e esgoto, como é que a gente fez para fazer as aberturas, né, janela e porta. E no começo não tinha ninguém assistindo isso no YouTube. Eu postava e ninguém assistia, nem minha mãe assistia. Daí, de repente, um dia eu cheguei lá e começaram a chegar pessoas. Começaram a chegar 5, 6, 10, 20, 30, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000... E aí, de repente, esse canal virou uma comunidade e hoje tem vídeo lá que eu não coloquei R$1 para investir e tem mais de 300.000 visualizações. Por quê? Porque esse foi um conteúdo autêntico. Eu mostrei a minha verdade, a minha visão sobre construir uma casa ou um escritório de container. E tiveram pessoas que gostaram disso. E tiveram pessoas que se engajaram nesse conteúdo. E aí é engraçado, porque hoje eu tenho nesse canal, e eu não posto nele já tem um tempo, tem alguns meses, inclusive eu tenho que voltar a postar, mas eu tenho lá vídeos falando, por exemplo, sobre quanto custa um container, que deve estar chegando nas 400.000 visualizações. E hoje em dia tem pessoas, tipo ontem, agora há pouco, gente que comenta alguma coisa, que vem me perguntar alguma coisa. Só que esse vídeo eu postei lá em 2017, lá em 2016. Essas pessoas estão consumindo esse conteúdo agora. Então o que é isso? Isso é um ativo digital. Ou seja, eu tenho um conteúdo lá na internet que está trabalhando para a construção da minha marca pessoal para o nicho de container. Se eu fosse uma empresa que vende containers, é tudo que eu poderia querer. Eu tenho uma audiência que quer container, inclusive muita gente me manda e-mail perguntando se eu vendo container, e eu poderia transformar isso num negócio. Então, eu acabei naquele momento atirando em algo que eu não sabia o que ia dar e acertando. Essa foi a grande verdade. Só que existe uma metodologia, existe um sistema para isso acontecer. E é justamente isso que a gente está fazendo na Raise Hands, construindo a lógica de negócio, a metodologia para isso se tornar algo real. Eu lembro muito bem que um grande problema que eu tinha nas campanhas de hamburgueria que a gente fazia, de faculdade, de o que quer que seja, das empresas não conseguirem produzir conteúdo. A gente estava lá, tinha que fazer uma campanha para lançar um hambúrguer novo numa hamburgueria muito massa daqui de Floripa e os caras não conseguiam pegar e bater foto da porcaria do hambúrguer, sabe? Eles não conseguiam sentar para produzir um conteúdo sobre o produto deles. E a gente tinha que estar o tempo todo pedindo isso, o tempo todo estimulando, mandando pessoas lá para produzirem esse conteúdo. Era uma vitória quando a gente conseguia fazer 4 posts na semana para aquele cliente, 4 posts bem feitos. O conteúdo sempre foi o problema. E agora, ao longo do estudo dessa metodologia que a gente está colocando em prática,
no último dia 8 de outubro, que foi uma terça-feira, eu consegui postar 40 conteúdos nas redes sociais. Não foi em um mês, foi no mesmo dia. Na própria terça-feira, dia 8 de outubro, a gente fez 40 posts em vários canais sobre conteúdos de marketing de audiência. Então, o que isso significa? Significa que existe uma ciência, existe uma forma que você consegue construir e produzir conteúdo autêntico, conteúdo que engaja, gerar valor para as pessoas e, principalmente, construir uma audiência com isso. Isso tem tudo a ver com a experiência do cliente, porque a gente está falando aqui de jornada, de pontos de contato. Quanto mais conteúdo eu coloco nas redes sociais, mais pontos de contato eu tenho com o meu potencial cliente, mais oportunidades eu dou para o meu cliente dizer o que ele quer. E isso é um patrimônio muito grande, né? Tem pessoas que dizem, eu não consigo crescer, né, no Instagram ou nas redes sociais, eu não consigo entender o que as pessoas querem consumir de conteúdo. Talvez você não esteja dando as oportunidades corretas para as pessoas dizerem o que elas querem consumir. E eu estou falando aqui, gente, de qualquer tipo de conteúdo. Você pode ter um Instagram de lifestyle, um Instagram sobre skate, um Instagram sobre moda, um Instagram sobre culinária, sobre o que quer que seja. Você precisa sentir ali na produção desse conteúdo e dar oportunidade para o cliente dizer o que ele precisa dizer. E a gente alcançou uma coisa muito legal nessa produção de conteúdo meio insana, assim, meio maluca, que eu vou dizer para vocês como a gente conseguiu fazer isso, que foi o seguinte: ao longo de 2 meses a gente conseguiu manter uma média de 3 a 4 posts por dia nas redes sociais, né, na média. Teve um dia que foi fora da curva, que foi 40, mas se a gente colocar na média, nos canais da Rosy Ends, 3 a 4 e somando os outros uns 10 por dia. O fato é que depois desses 2 meses a gente decidiu fazer um meetup sobre marketing de audiência. A gente falou, cara, a gente está impactando um monte de gente, a galera tá assistindo o conteúdo, tá consumindo, a gente ainda não tem milhares de seguidores, mas vamos tentar fazer um evento e ver se a gente consegue trazer essas pessoas para o mundo real, para se conectar com a gente fisicamente. E aí a gente lançou um meetup e começou a anunciar. E de repente, ao longo de uma semana, tinham 10 inscritos, a gente queria uns 20, 30 inscritos, a gente estava esperando. 20, 30, 40, 50, 80 inscritos, 110 inscritos. A gente teve uns 85 presentes. E em 2 meses de conteúdo sendo produzido direto, gerando valor para as pessoas. E as 85 pessoas que vieram para esse meetup, foi um meetup gratuito, eram pessoas que queriam produzir conteúdo. Era filmmaker, era fotógrafo, era empreendedor que queria entender como podia usar as redes sociais para vender mais ou para divulgar mais o seu trabalho. Ou seja, era gente diretamente ligada ao que a gente estava falando. E o fato é que isso que eu estou contando para vocês aqui pode ser feito para qualquer nicho de mercado, pode ser feito para qualquer tipo de comunicação. E aí a gente teve no Meetup mais uma oportunidade de entender o que o nosso cliente queria. Teve uma situação engraçada que aconteceu na semana passada, a gente já fez 2 Meetups, inclusive vai acontecer o próximo agora em novembro. E aí uma moça mandou assim, vocês estimulam a gente a produzir muito conteúdo, só que eu tenho muita vergonha de gravar vídeo. Eu não consigo aparecer em vídeo falando, eu me sinto mal, sei lá, as pessoas vão me julgar, ou o que vão pensar de eu estar falando para uma câmera. E aí eu comecei a conversar com ela, eu falei, olha, eu acho que isso outras pessoas também sentem. Aí eu fiz uma enquete no meu Instagram, perguntando para as pessoas se elas realmente sentiam vergonha de gravar vídeos. Botei essa enquete. Simplesmente a enquete deu 100% de sim, eu sinto vergonha de gravar vídeo. Eu nunca tive uma enquete no Instagram que tinha dado 100% de votação. E aí a gente decidiu fazer um conteúdo sobre isso. A gente gravou um vídeo explicando para as pessoas técnicas que elas podem utilizar para perder a vergonha de gravar vídeo, como construir uma narrativa, como começar, sobre o que falar, enfim, explicando tudo isso num vídeo de 20 minutos, que também virou podcast. E aí a gente colocou isso no ar e mandou para ela. Ela ficou super feliz e hoje eu estava lá na empresa e a menina que é a social media da empresa veio falar comigo e dizer assim, olha, teve uma pessoa que entrou em contato aqui dando uma dica para a gente produzir um vídeo sobre vergonha de gravar vídeo. Aí eu falei para ela, manda o link, o vídeo já está pronto. Ou seja, quando você começa a abrir essa porta, né, a permitir que o teu cliente diga o que ele quer, o que o teu usuário, o que a pessoa que está se engajando contigo deseja, você tem a oportunidade de entregar isso e, ao mesmo tempo, construir isso em escala. Ou seja, uma pessoa me falou que tinha essa vergonha,
várias pessoas votaram que também tinham. Outra já começou a pedir esse vídeo. E assim você vai começando a engajar. E aí você vai começando a construir uma autoridade naquele foco. Aqui o que a gente quer é construir uma autoridade em marketing de audiência. Mas eu podia ter feito um vídeo, por exemplo, sobre como fazer uma manobra de skate, sei lá, ou como, sei lá, um vídeo de maquiagem, né? Como é que eu passo o base ou qualquer coisa do tipo. Eu poderia ter produzido um conteúdo sobre esse conteúdo e eu teria engajado uma audiência que estaria interessada nesse conteúdo. Porque as pessoas querem consumir conteúdos explicativos, conteúdos que sejam úteis, né? E você sempre dando essa oportunidade de contato. E é tão legal isso porque esse problema que a gente enfrentava nos clientes tradicionais de produção de conteúdo é um problema que o Madruga fala na experiência do cliente, que ele disse o seguinte: o cliente ele chega para comprar alguma coisa de você desestruturado. O que ele quer dizer com isso? O cliente não sabe o que ele quer. Ele simplesmente chega e diz, olha, eu acho que eu preciso daquilo. É só a gente pensar por nós mesmos. Às vezes a gente quer comprar um celular, a gente quer comprar qualquer coisa, uma roupa. A gente, sei lá, aparece, brota lá na loja e não sabe muito bem exatamente o que está querendo. E aí é o papel da empresa educar o cliente, instruir o cliente a respeito daquele produto. Quando você estabelece uma lógica de conteúdo através das redes sociais, você está o tempo todo educando esse cliente. Você está o tempo todo dizendo para ele como o teu produto funciona, por que ele deve consumir o teu produto e o que aquele produto pode gerar de valor. Tem uma loja nos Estados Unidos, eu comentei com a professora Gisele, em São Francisco, que chama Beta, só que no lugar do E é um 8, o nome dela é assim, ó. Vocês podem pesquisar depois aí, ó, Beta só que com um 8. Essa loja aqui, ela tem algumas cidades do mundo. E eu não conheço ela pessoalmente, um amigo meu esteve em São Francisco e veio me falando dessa loja. E ele disse o seguinte, eu fui pesquisar, fui entender um pouco mais. Os caras simplesmente criaram uma loja onde as empresas mandam produtos inovadores, produtos que ainda não existem no mercado, para as pessoas experimentarem, para as pessoas testarem. Então, sei lá, eles pegam, por exemplo, aquele robozinho de limpar a casa, sabe? Que vai batendo nas paredes para fazer a limpeza. Eles botam aquele robozinho num mostruário ali, num balcãozinho, e aqui em cima tem uma câmera filmando a experiência do cliente interagindo com aquele produto. E o atendente dessa loja está do lado do cliente explicando sobre o produto. Depois, esse atendente vai no sistema da Beta, gera um relatório de como foi a percepção do cliente a respeito daquele produto. E aí esse relatório é enviado depois para a empresa que contratou o serviço para dizer, né, ali numa massa de pessoas, como as pessoas estão recebendo aquele produto, como as pessoas estão interagindo com aquele produto. E aí isso vira insight para as pessoas depois utilizarem, né, para as pessoas se conectarem com aquele produto. Então, isso mostra como o mundo está caminhando para uma direção de estar cada vez mais próximo do cliente, estar cada vez mais entendendo o que o cliente quer. Porque simplesmente se a gente for tentar vender uma coisa e ninguém comprar, não adianta. Mas será que isso não vai enviesar um pouco o tipo de cliente? Porque assim, quem entra numa loja dessa provavelmente vai ser alguém que está mais disposto à inovação, a coisas diferentes e tal. Será que isso não vai nivelar por cima, para cima, digamos assim, aí o cliente mais comum vai interagir de uma forma completamente diferente? Talvez para uma etapa inicial, não faça sentido, mas talvez para expandir para todo o preço. Não, mas é uma ótima pergunta. É que eu esqueci de mencionar um ponto importante, que é o seguinte: além deles fazerem isso aqui na loja deles, eles também oferecem essa mesma dinâmica para os pontos de venda da própria marca. Então, se a própria marca está lançando um produto novo, ou, sei lá, a loja X está lançando um produto novo, ela pode colocar essa metodologia dentro da loja dela. E aí isso aproxima um pouco mais com o cliente comum. Mas, realmente, tem esse fato, né, de você nivelar a experiência por cima, né? Existe esse risco, realmente. O foco deles é trabalhar com produtos que ninguém conhece. Mas, pelo que eu entendi, pelo que eu li da startup, eles estão tentando chegar também em produtos que já estão presentes no mercado. Porque, às vezes, as pessoas elas não sabem usar o produto corretamente, né? Tem um monte de coisa que a gente compra que a gente não sabe usar direito. Por exemplo, você vai abrir uma embalagem, né? A embalagem tem lá um cordezinho para você abrir assim do jeito certo.
Um design de produto pensou aquilo, um cara de usabilidade ficou ali pensando como fazer aquilo. Aí a gente vai lá, compra um negócio, abre por cima e joga o trabalho todo do cara fora. Então, eu acho que também é uma tentativa de ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais como se relacionar com produtos, mas esse risco é legal, acho que essa hipótese tem que ser levantada, talvez até como pergunta para eles mesmos, né? Talvez até como questionamento para eles. Então, essa lógica que eu tô colocando aqui para vocês, ela tem muito a ver com esse sentido de você ouvir, de você entender como o teu cliente quer consumir o teu produto ou serviço. E o fato é que a gente está vivendo hoje uma explosão de informação, né? O que eu quero dizer com isso? Que antigamente, acho que todo mundo aqui na sala pegou essa época, que tinha, sei lá, poucos canais na TV, tinha internet, óbvio, tinha MSN, etc., mas não tinha a profusão de redes sociais que tem hoje, né? Não tinha a quantidade de canais que tem hoje. Então você tinha poucos lugares para consumir informação. Hoje você tem uma cauda longa, um monte de gente falando sobre um monte de coisa. E aí nessa cauda longa você tem bolhas. Então quem acompanha o mercado de finanças segue lá, sei lá, o Thiago Nigro, a Natália Arcuri, o Gustavo Cerbasi. Quem curte moda segue esses influenciadores. Quem curte fitness segue esses influenciadores. E a gente acaba vivendo dentro de bolhas, né? A gente está o tempo todo dentro daquela nossa bolha, daquele grupo de pessoas, daqueles influenciadores, e não está olhando o que está acontecendo fora dessa bolha, o que acontece além desse olhar que a gente está tendo. E isso tem um problema muito grave, porque como existe uma grande quantidade de informações, a gente está escolhendo o que a gente quer consumir. Então, se você pega uma grande marca, por exemplo, uma Coca-Cola, a marca vai lá, produz uma campanha enorme de branding lá para divulgar algum lançamento deles, ou a campanha de Natal da Coca, faz todo aquele gasto de milhares de dólares para botar o ursinho da Coca-Cola animado, e aí pensa, pô, vamos distribuir isso, vamos colocar na TV, rádio, e claro, vamos colocar na internet. Daí eles vão lá e anunciam no YouTube. Aí todo mundo aqui fica desesperado para pular os 5 segundos do anúncio e ir pro vídeo que quer assistir. Ou seja, a mídia, né, o anúncio por si só, ele está sendo pulado na ponta. As pessoas não estão mais consumindo o conteúdo como deveriam. As pessoas estão deixando de se relacionar, de interagir com as marcas, e as marcas começaram a ficar distantes das pessoas, né? Porque essa relação foi deixando de funcionar. E o que a gente está propondo é que, essencialmente, a mídia, né, o conteúdo, carregue a mídia, que o anúncio esteja embarcado no conteúdo, né, de forma sutil, de forma que gere valor e de forma que as pessoas se sintam acolhidas por aquele conteúdo, né, se sintam representadas por aquilo que está falando. Então, o fato de você ouvir alguém dizer que tem a dificuldade de gravar vídeo e você produzir esse conteúdo, ou de uma grande marca estar usando uma startup para ver como os clientes dela se relacionam com aquele produto, é uma tentativa de ouvir, é uma caminhada na direção de escutar o que o cliente tem para dizer sobre aquele produto ou aquele serviço. E é até engraçado dizer, porque a gente sempre analisa, assim, né, do ponto de vista do marketing de audiência, que existem dois braços, o braço de mídia numa empresa e o braço de produto. O braço de mídia é aquele que gera valor, é aquele conteúdo que instrui as pessoas sobre o conteúdo, sobre o produto ou serviço que você está fazendo. E o braço de produto é aquele que vende, é aquele que anuncia, é aquele que dá os ganchos para as pessoas comprarem aquilo que você tem para oferecer. E o Madruga, ele aborda no experiência do cliente dois braços também. O braço de relacionamento com o cliente, que é a área da empresa que vai fazer a interface, entender o que o cliente quer, e o braço e a área de negócios, que é quem vende. Então, essa mesma lógica que tem funcionado do ponto de vista de experiência do cliente também funciona para o mercado de mídia. Ou seja, a gente está falando da mesma coisa, só que em mercados, em ambientes que são diferentes, né? Mas que acabam gerando o mesmo efeito. As grandes empresas, elas têm grande dificuldade de conseguir fazer isso, porque são estruturas engessadas, elas não conseguem ter a velocidade que uma startup tem, mas também existe essa tentativa, essa caminhada, né? Hoje a gente tem olhado, assim, né, uma preocupação muito grande do marketing sempre foi captar lead. Então, não sei que a maioria da parte das pessoas já deve ter ouvido isso, e isso é uma coisa que está muito na moda. Lead, lead, lead. Tem empresas aqui em Floripa que têm produtos totalmente focados em captação de lead.
E é engraçado porque eu estava conversando com uma amiga minha, que é dona de uma agência, e ela falou, legal esse conceito de marketing de audiência, de criar comunidade, interessante. E aí vocês captam o lead da pessoa? E a gente falou, não, a gente não capta lead nenhum. A gente não quer o e-mail de ninguém, a gente não quer o telefone de ninguém. A gente quer as pessoas dentro das redes sociais interagindo embaixo das marcas. A gente quer as pessoas dizendo por que elas gostam daquilo, convidando outros amigos, convidando outras pessoas. A gente quer uma comunidade viva. Quando você tem leads, se você tem uma lista, você tem um Excel com 50 mil e-mails da tua base de clientes, esses e-mails, eles mudam, as pessoas saem das empresas, as pessoas se desinteressam, é um relacionamento extremamente frio. E é um relacionamento que você tem que manter sempre quente. Você sempre tem que estar mandando um e-mail com um produto novo, com um artigo novo, com um conteúdo novo. E isso é simplesmente um relacionamento que é artificial, porque ninguém aqui mais aguenta receber e-mail de tudo quanto é coisa. A gente tem que ler, a gente só vai apagando, a gente nem abre o e-mail. Tem uma questão também que com a LGPD, a partir de agosto, do ano que vem mais ou menos, muita coisa vai mudar em relação a isso, né? Sim. E os advogados nem entendem muito bem como vai ser. Uma parte diz que não vai poder fazer nada, outra parte diz que quem já é teu cliente não vai poder mandar comunicação, alguns dizem que não. Então, isso até é uma forma das empresas se prepararem para poder trabalhar com uma lei geral de proteção de dados que vai vir. Exatamente, e isso é muito sério, porque inclusive hoje eu estava lendo que teve um estudante na Hungria que processou o banco, ganhou alguns euros do banco, porque o banco mandou um e-mail oferecendo um empréstimo para ele, e o banco não conseguiu provar que esse e-mail tinha sido captado antigamente, que esse lead já estava na base. Né? Então, isso é uma alternativa, com certeza, para você deixar a responsabilidade da privacidade para as redes sociais. Né? Você deixa essa responsabilidade na mão do Facebook, do Instagram e etc. Né? As pessoas vão começar a buscar, né, o seu conteúdo e as suas ofertas. Você não vai reclamar, você vai ter que oferecer tanta coisa. Exatamente, exatamente. E aí eu vou explicar um pouco para vocês assim de como é que é a lógica que a gente está usando para produzir o conteúdo de verdade, né? Como é que a gente faz isso acontecer? Como é que a gente bota 40 posts num dia, né? E eu vou explicar essa lógica para vocês agora. Essa lógica é dividida em dois conceitos. Primeiro conceito, conteúdo pilar, que a gente chama de long form. Então imagina, por exemplo, um personal trainer, tá? O personal trainer, ele precisa construir o brand pessoal dele, ele precisa construir a marca pessoal. Então, ele vai produzir um conteúdo de 30 minutos a 40 minutos, falando sobre posições corretas para exercícios, ou 20 alongamentos que você pode fazer sozinho. Enfim, uma temática da área dele, obviamente. Esse conteúdo, esse vídeo de 30 a 40 minutos é o que a gente chama de long form, é o conteúdo principal. Esse conteúdo, você pega e joga ele no YouTube. Eu estou explicando a receita do bolo, assim, a receita do bolo é essa. Você pega esse conteúdo, joga no YouTube. O que se faria até pouco tempo atrás? Pega o link desse vídeo no YouTube e divulga nas redes sociais para as pessoas assistirem, certo? Era o que era feito, mas isso está totalmente errado do ponto de vista de marketing de audiência. Porque quem aqui vai parar 30 ou 40 minutos no dia para assistir 10 alongamentos que você pode fazer sozinho? Pouquíssimas pessoas, só se você estiver muito interessado nesse conteúdo. Então o que você faz? Você pega esse conteúdo longo que está lá no YouTube e corta ele em pequenas pílulas que façam sentido por elas mesmas. O que a gente carinhosamente chama de nuggets. Então você picota esse vídeo long form em nuggets para que eles sejam distribuídos de forma homeopática, ou seja, em conta-gotas nas redes sociais. Então, em vez de alguém parar 40 minutos para ver alongamentos que você pode fazer sozinho, a pessoa vai consumir uma vez por dia um dos alongamentos. E ao final de uma semana ou de 10 dias ela vai ter visto todos os alongamentos, ela vai ter tido todos esses pontos de contato com esse personal trainer. Agora imagina, eu estou falando aqui de um post por dia, um nuggetzinho por dia. Agora imagina você produzir 10 alongamentos que você pode fazer sozinho, como fazer corridas sem se lesionar, pulando na cama elástica e perdendo calorias, corrida na esteira com alternância de velocidade. E aí você picota todos esses ao mesmo tempo, e em vez de ter um nugget por dia, você vai ter 4, 5, 6, sobre diferentes tipos de conteúdo. Então, essa lógica de conteúdo faz com que você distribua informação nas suas redes sociais, que você gere valor para as suas redes sociais, com alta intensidade, porque você está o tempo todo martelando e mostrando e construindo a tua marca. São conteúdos relevantes e, ao mesmo tempo, você conseguiu produzir isso por atacado. Você não produziu post por post. Então, essa é a lógica de conteúdo que a gente está propondo.
É isso que a gente está fazendo na Raise Hands. E o objetivo disso acontece em 3 etapas. Primeiro, esses nuggets, eles são utilizados para chamar a atenção das pessoas. Então a pessoa vai olhar e vai ver alongamento para fazer no escritório. Pô, vou dar uma olhadinha nesse vídeo. Estou aqui no intervalo de 1 minuto, me interessou, vou assistir. Então, eu chamei a atenção. A partir do momento que você chamou a atenção da pessoa, a pessoa potencialmente vai começar a comentar ou a te seguir nas redes sociais. Aí ela passou a fazer parte da tua audiência, ou seja, do grupo de pessoas que estão interessadas no teu produto ou serviço. Depois, no segundo momento, essa pessoa começa a interagir ativamente, a comentar, a tirar dúvida, a perguntar, aí ela passou a fazer parte da comunidade. Então essa moça que me mandou uma mensagem falando sobre o vídeo de como perder a vergonha de gravar vídeo, ela em algum momento foi impactada por um conteúdo meu, se interessou pelo que eu fiz, ou seja, eu chamei a atenção dela, ela começou a me seguir, ela começou a fazer parte da minha audiência, ela começou a comentar os meus conteúdos e me mandou uma mensagem. Aí ela virou parte da minha comunidade. Agora que eu produzi um vídeo para responder uma pergunta pessoalmente que ela tinha, ela é uma pessoa da minha comunidade extremamente engajada. Ou seja, ela vai me ajudar a fazer o conteúdo ir mais longe. Porque eu dei atenção pessoal para ela. Eu produzi um conteúdo personalizado para ela, que também é dúvida de muitas outras pessoas. Então, em termos de quantidade do conteúdo, você tem um vídeo média, ou para diferentes grupos, diferentes quantidades, 4 posts é muito, é pouco, por dia é pouco, passar 3 dias sem almoço, como que vocês usam isso assim? É ótimo esse momento, essa pergunta, porque isso já puxa o gancho para uma outra coisa que é legal, que é o seguinte, a lógica de produção de conteúdo para a internet, ela é totalmente diferente dependendo do nicho que você está falando, dependendo do tipo de produto ou da abordagem que aquele cliente quer receber. Da mesma forma, o horário de postagem é diferente, né? Tem aquele mito dos melhores horários para postar, mas isso é um grande mito, porque na verdade, eu, por exemplo, tenho um time de esportes eletrônicos, a galera fica acordada de madrugada, então um post 2 da manhã bomba, porque está todo mundo acordado. Agora, para alguém que tem uma vida saudável e acorda cedinho e vai dormir cedo, já não ia funcionar um conteúdo às 2 da manhã. Então, horário fixo para post em redes sociais é mito, cada marca, cada tipo de comunicação tem um horário. Frequência. A frequência ela é muito importante. Por quê? Porque toda rede social tem uma coisa chamada algoritmo, que a maior parte das pessoas já deve ter ouvido falar nessa palavra. Algoritmo nada mais é do que uma fórmula, uma conta matemática, que multiplica alguns fatores. Então, quando você posta um post, uma fotinho sua com a família no Instagram, o Instagram olha essa foto e vê o seguinte, quanto tempo faz que foi postado? Ah, faz 10 minutos, então é um conteúdo novo. Nos primeiros 10 minutos, quantas pessoas curtiram e quantas comentaram? Ah, muitas curtiram, muitas comentaram, então vou entregar para mais pessoas. E aí, assim, o algoritmo vai decidindo que conteúdo aparece ou não no nosso feed. Talvez vocês já tenham notado que nem tudo que a gente segue, a gente vê no feed. Normalmente a gente fica sempre vendo aquilo que a gente curte mais. Por quê? Porque a rede social entende que aquilo é mais relevante para você. O que acontece com algumas pessoas? Quando você posta de forma muito espaçada, tipo a cada 2, 3, 4 dias, você não ocupa espaço no feed. Então você dá poucas oportunidades para as pessoas interagirem com o teu conteúdo. Quando isso acontece, o Instagram acha que o teu conteúdo não é relevante, afinal tem pouca gente interagindo. Como tem pouca gente interagindo e o Instagram acha que não é relevante, ele entrega menos ainda. Ou seja, existem pessoas que ficam tentando produzir conteúdo para as redes sociais e passam 1 ano, 2, fazendo 2 posts por semana e não conseguem crescer no Instagram e nunca vão crescer. Porque, na verdade, é pouco conteúdo. Você não está dando oportunidade para as pessoas enxergarem aquilo que você está fazendo. Essa lógica de você ter um long form, picotar e postar um monte de conteúdo, ela é uma maneira de, digamos assim, passar conteúdo goela abaixo do algoritmo. Porque quando você bota 40 posts nas redes sociais, e aqui eu estou exagerando, mas quando você faz isso, o algoritmo ele é obrigado a entregar. Porque tem tanto conteúdo na fila entrando, passando por ele, que ele diz, cara, eu estou sobrecarregado, eu preciso distribuir isso. Então, essa lógica de maior quantidade de conteúdo faz com que você burle o próprio algoritmo, né? Então, assim, o que é o ideal? Hoje, a gente está trabalhando com a ideia de, pelo menos, no mínimo do mínimo, um post a cada 2 dias. O que é bom? Post todo dia. O que é melhor? 2 por dia. O que é melhor ainda? 4 por dia, né?
É claro, não, você não precisa postar 40 num dia. Né? O céu é o limite, tá? Por quê? Porque assim, dos 4 que você postar, eu vou ver 2. A professora Gisele vai ver 1. Ela vai ver 3. Enfim, então a gente acha que tem muito conteúdo, mas nem todo mundo consome todos. Porque uma hora alguém está em reunião, outra hora alguém está estudando, outra hora você está dirigindo, então você não está o tempo todo consumindo. E aí outros conteúdos vão entrando e vão fazendo aquilo ficar para trás. Então a lógica é quanto mais melhor, mas acima de tudo, qualidade, né? O conteúdo ele precisa gerar valor. É por isso que cada nugget desse, né, cada pedacinho, precisa fazer sentido nele mesmo. Não adianta pegar um nugget que não gere valor nenhum. Você tem que ter muito cuidado com isso, porque senão a audiência não vai se engajar. Você tem que ter a certeza de que aquele pedacinho está passando uma mensagem completa que está agregando na vida da pessoa, que está fazendo a pessoa, realmente isso é importante para mim, vou continuar seguindo, vou interagir, vou comentar, ou o que quer que seja. E aí, dentro dessa lógica, né, quando você produz essa quantidade de conteúdos e coloca essa máquina para rodar, você começa também a ter feedbacks dos seus clientes e dos seus potenciais usuários. E aí você começa a produzir conteúdos que eles querem. No meetup que a gente fez, eu recebi a pergunta de um menino que estava participando e ele falou assim, eu sempre tento entender que conteúdo que as pessoas querem consumir, mas eu não consigo, eu fico testando um monte de coisa e nada dá certo. E o ponto é que, na verdade, você não tem que se preocupar, você tem que ouvir o que as pessoas querem, mas você tem que produzir o conteúdo que tem a ver com você, acima de tudo, né? Parte desse princípio. Produz o conteúdo que você quer produzir. E aí, a partir daí, você vai colher o feedback das pessoas e a própria audiência vai te dizer que conteúdo é que quer consumir. E aí vocês podem estar se perguntando, tá, mas onde é que acontece a venda, né? Até agora eu só gerei valor, entreguei um monte de conteúdo, fiz um monte de coisa. Onde é que o momento da venda acontece? Nesses intervalos. Então, depois que você está seguindo uma marca e o personal trainer te ensinou 12 alongamentos, 5 dicas de nutrição e 10 lugares legais para sair para correr em Floripa, lá no meio desse tanto de conteúdo que ele te ajudou, deu de graça para você aprender, ele chegar e falar, me contrate como personal, você vai consumir também esse conteúdo. É uma questão de reciprocidade. Você vai saber, esse cara me ajuda tanto, eu até vou considerar talvez fazer uma aula com ele ou contratar ele como personal. Então, o fato é que a gente está tentando tirar as marcas dessa história do compre, 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 sabe? De o tempo todo tá tentando vender. Porque ninguém aguenta mais isso, né? As pessoas elas não estão mais engajadas nessa lógica, né? Digamos assim. Outro ponto legal também, que tem muito a ver com a experiência do cliente, é a questão do feedback em tempo real. Essa ideia de que o relacionamento com o cliente ele é omnichannel, né? Então está o tempo todo acontecendo em todos os lugares. Quando você tem essa lógica de conteúdo, você postou uma coisa, se a pessoa não gostou, ela já vai falar, se não funcionou, você já vai saber, e aí você já pode corrigir, você já pode alterar a estratégia e assim por diante. Tá? Então, enfim, eu acho que o papo era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês dessa lógica. A gente quer muito que as pessoas passem a produzir conteúdos. A nossa tese é de que é muito importante que todo mundo tenha a sua própria marca pessoal, de que todo mundo construa a sua marca pessoal, porque isso é bom profissionalmente, isso é bom pessoalmente, isso abre oportunidades. Na hora que você está diante de uma oportunidade de trabalho, se você tem uma marca pessoal construída numa área determinada, é um fator de decisão, é um fator de diferenciação, então isso precisa ser levado a sério, né? E você precisa estar disposto a aparecer profissionalmente, a mostrar o seu trabalho, seja no nicho que for, seja da forma que for. Rodrigo, nessa lógica, os vídeos eles engajam mais, então? Sim. Os nuggets, né, que eu falei ali no caso do long form e do personal trainer, a maior parte dos nuggets são vídeos. Mas eu posso tirar uma frase, por exemplo, interessante, e fazer um post de frase. Isso é um nugget que veio daquele long form. Então, por exemplo, se ele falar, tome o pré-treino 15 minutos antes do treino. Eu posso pegar isso e fazer um post, um cardzinho, e ele vai gerar um valor único. Ou eu posso pegar esse conteúdo completo e produzir um texto para o blog. Então, isso vai ser uma outra forma de consumir o conteúdo. O que a gente está fazendo? Todo o conteúdo que a gente produz, ele vira vídeo, então vai para o nosso canal do YouTube. Ele vira podcast, então ele vai para o Spotify.
né? Quando é participação em palestra, como a gente está fazendo agora, normalmente não vai para o Spotify. Normalmente é um outro formato, esse formato só vai para o YouTube. Mas o áudio também a gente aproveita, tem casos que isso vira texto. Então vamos dizer que daqui sai um insight muito legal, alguém traga alguma questão muito, muito bacana, pode virar um artigo para o blog. E aí você vai trabalhando nas diferentes frentes, né? Agora sim, vídeo é o essencial, assim, é o principal. Eu tenho acompanhado bastante vocês na Resilience e eu vejo que vocês reúnem muitos empresários, né? Muita gente no mercado de inovação. E vocês fazem uma reunião ali, ela é transmitida online, vocês vão falando. Como é que é o engajamento nesses casos? Porque eu vejo que esses vídeos eles são longos, eles são de 30, 40 minutos, às vezes eu não consigo assistir todos. Como que é o engajamento e como que vocês trabalham com isso depois? Exatamente a mesma lógica. Então, por exemplo, a gente sentou para fazer uma conversa com o Mackenzie, que é um cara que é influenciador, ele ganhou como mais inovador no Brasil pela Associação de Startups. A gente pegou e gravou um podcast com ele, e gravou vídeo também, e durou 40 minutos. Isso foi para o nosso YouTube, e a gente picotou vários pedacinhos e está indo para as redes sociais. Então, naturalmente, se você não conseguir parar para assistir ele todo no YouTube, você pode consumir ele aos pedaços ou as partes mais importantes nas redes sociais. Você vai ter acesso a esse conteúdo. Agora, se você quiser assistir o longo, você também pode. O que a gente percebe muito são pessoas que começam a assistir 2, 3 nuggets de alguma conversa que a gente teve e depois vão para o vídeo completo no YouTube. E daí assistem todo. Porque dizem, pô, eu vi um ponto, achei legal. Vi um outro, achei interessante. Então, eu decidi ir para o YouTube e assistir completo. Daí o engajamento acontece assim. E aí, antes de finalizar, eu queria fazer uma coisa com vocês. Não sei se vocês topam, mas a gente sempre posta um conteúdo ao vivo. Eu faço uma foto daqui da frente e eu posto lá no Instagram da Raise Hands agora. E aí, vocês podem se marcar lá, podem se ver. A gente faz um processo de troca de audiência. Como a nossa tese é de que todo mundo deve começar a produzir conteúdo, a gente quer estimular as pessoas a produzirem conteúdo. E aí a gente também tem uma brincadeira que a pessoa que fizer um conteúdo, seja sobre o que for, e marcar a gente também reposta no Instagram da Raise Hands. Então bora fazer esse conteúdo ao vivo aqui com todo mundo? Eu vou fazer uma foto aqui, deixa eu abrir aqui. Fechou, vou postar lá agora. Valeu, galera!